O pessoal lá é super acessível, todo mundo lá é bem aberto para dar informações. E é interessante conhecer o trabalho da Fundação Dorina no Vivo. Eles fazem um trabalho bem legal de reabilitação. Inclusive ela faleceu, não é isso? Ela faleceu há pouco tempo. Há pouco tempo, mas é um trabalho muito bonito. Mas foi uma senhora bonito. que tem uma história de vida muito interessante e uma lutadora mesmo. Deixou aí uma herança. E a Jana tá dizendo que a ideia de trazer esse assunto no programa foi muito boa. Tá mandando um beijo pra gente. Obrigada, Jana, por participar conosco. E você pode... Eu lembrei agora de tecnologias, como a gente estava falando, dos deficientes visuais, que aí é pra gente dar o puxãozinho de orelha, que muitas editoras não querem disponibilizar os livros, os arquivos em digitais. Agora estão surgindo, né, os livros digitais. Mas as editoras têm receio de disponibilizar para os deficientes visuais e que isso se espalhe, que surja uma pirataria aí com os livros, né? Que com certeza surgirá. Surgirá, então. Porque sem fazer isso já tem, né? Pirataria. Mas o que acontece? Os deficientes visuais precisam escanear folha por folha de um livro para poder o leitor dele do software poder ler. Veja que trabalho que é isso, né? Então... muito tem crescido, tem melhorado, mas ainda falta muita coisa. Agora, eu queria que você me falasse um pouco sobre um tipo de deficiência que você curte muito ajudar, que você trabalha com isso, assim, voluntariamente, que são os surdos. Isso. Primeiro explicar essa história que a pessoa que não convive com os surdos gosta de dizer, ai, fulano é surdo-mudo, né? Fala aí um pouco pra gente. As pessoas têm... Então, isso é uma das coisas que a gente tem que divulgar e falar mesmo, que falta muita informação. As pessoas chamam as pessoas dos nomes mais variados, né? E com surdos, eles gostam muito de falar surdo-mudo. Ah, o mudinho. Ah, o surdo-mudo. E, na verdade, esse termo não se usa mais. A gente usa surdo ou deficiente auditivo. Porque a pessoa que é surda, ela não é muda. Ela poderia falar se ela tivesse ou tido o acompanhamento correto na infância, o estímulo, porque ela tem as cordas vocais. E muitos falam, muitos surdos falam, eles só não escutam, mas eles falam, eles têm totais condições de falar. E você fala um pouco pro pessoal em Libras, saúda aí, pode ser. Não, mas fala também, porque o que não tem... Eu falei muito prazer, falei olá, tudo bem? Faz de novo. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje. Ela fala... E realmente eu sou intérprete de Libras, né, também. Fala aí, fala pro pessoal. Eu sou intérprete de Libras não só nos horários... Mas fala também. Não sou voluntário, mas também faço algumas interpretações, às vezes em museus ou em empresas. E por que você não está falando em Libras, então? Porque, na verdade, é muito difícil você falar em Libras e falar ao mesmo tempo. Na verdade, nem é o correto. Porque a Libras, o que é Libras? É a língua brasileira de sinais. Ela tem uma estrutura própria, uma gramática própria. Então, às vezes, você falar o português é igual o inglês para português. Quando você traduz, o verbo vai para outro lugar, as palavras mudam de ordem. Então, algumas frases ficam... ou vão ficar erradas em Libras ou em português. Agora, você deve estar se perguntando como é que uma arquiteta se envolveu em ser tradutora e intérprete de Libras. Bom, a Libras foi uma paixão minha desde criança. Eu sempre gostei muito da língua de sinais, sempre fui muito curiosa para saber. Quando surgiu um curso, eu fiz, fui me interessando pelo assunto. Na minha igreja tinha um grupo de deficientes auditivos ali, estava começando, e aí eu entrei junto para ajudar. Então, assim, eu sempre vivi, hoje eu tenho muitos amigos surdos e convivo nesse meio há já alguns anos. E deixa eu te perguntar uma coisa, qual é a maior dificuldade para os surdos, principalmente? Bom, para os surdos a maior dificuldade é com relação ao acesso à informação, à comunicação, que não acontece muitas vezes, a comunicação. Então, quando uma coisa básica, nos jornais, nos meios de televisão, não tem ou legenda closed caption ou intérprete de Libras. A gente viu agora no horário eleitoral, não tinha intérprete, na maioria. Pois é, como é que o surdo... A legenda foi obrigatória. A legenda foi obrigatória, mas muitos surdos não acompanham na velocidade. Ou não são alfabetizados, ou não acompanham na velocidade ali da legenda. Às vezes nem a gente... E aquela legenda pequenininha, que você tinha que fazer um esforço para ler. Aquilo lá era humanamente impossível de se entender.
Então, na verdade, eles obrigam as pessoas a votarem conscientemente, mas Exatamente. não conscientizaram a uma faixa da população. Exatamente. Tem algumas ONGs que fazem essa tradução, que gravam o debate político, por exemplo, e aí depois disponibilizam na internet com a intérprete de Libras, com a janelinha, porque precisa mesmo. Para que eles possam saber quais são o que os políticos estão falando sobre educação, sobre... Eles são parte do nosso mundo também, né? Ora, se nós, e nós estamos bem perto das eleições, se nós, nesses debates, temos visto só baixaria, não temos nem informação suficiente para saber em quem votar, imagina sem Libras, sem uma intérprete, para que o surdo possa tirar suas conclusões, não é? É uma dificuldade. Outra coisa, nos cinemas, nos filmes brasileiros, não tem com legenda. Ah, eu estava observando isso quando eu estava assistindo Tropa de Elite 2. Eu digo, como é que o surdo vai ter acesso? Isso é um absurdo, não é? É um absurdo. Os cinemas não tem eu observei isso. Não tem legenda. Não tem legenda. E aí, como que eles vão assistir os filmes nacionais do nosso país? E tem algumas pessoas que falam, mas tudo bem, assistir os... Não, mas a gente quer participar de todos os setores. Aí é que tá. Todas as pessoas têm que ter acesso a isso. Aos cinemas, aos museus. Então, alguns museus que a gente deve realmente respeitar o trabalho que estão fazendo com acessibilidade, estão contratando educadores surdos para ficar dentro dos museus. Olha que legal. Educadores surdos, que eles são os educadores que vão passar sobre a exposição que está tendo no momento, e tudo em Libras. Então, ali, com a língua mãe deles, né? Então os surdos conseguem ter acesso a isso, a arte, que é uma coisa tão importante para o ser humano, né? É verdade. E eu queria te perguntar sobre o preconceito. As pessoas são preconceituosas em relação a qualquer tipo de deficiência, ou elas agem errado com os deficientes porque não sabem como agir? Tem as duas coisas. Tem pessoas que são realmente preconceituosas, que fazem piadas e que simplesmente ignoram, que não respeitam, que tem a informação, mas não respeitam as vagas. Como eu não sei se eu já falei isso, mas, por exemplo, nas ruas, que quando tem a guia rebaixada, o carro para na frente do rebaixo da calçada, não respeita as vagas nem nos shoppings. É verdade, isso é verdade. Não respeita os banheiros, usa mesmo, porque ele é maior e é melhor de usar. Então, é realmente muito difícil, porque as pessoas têm preconceito, sim. E também falta muita informação. Como eu falei, esse negócio do surdo e mudo. As pessoas falam mudo por falta de informação, não é por mal. É por falta de informação. Falta realmente a divulgação disso, de que não é para falar esse tipo de coisa, né? Que eles são surdos e você pode falar surdo, que você não está ofendendo. Porque às vezes a pessoa fala deficiente, fica com vergonha de falar, não tem problema, você pode falar. Eles falam com orgulho, eu sou surdo. Então eles têm esse orgulho. Eles mesmo usam assim esse sinal? O sinal é esse, surdo. O sinal é esse. Surdo. Tá. E o sinal prático, surdo de não ouvir, tô surdo, é assim. Entendeu? Mas eles usam esse sinal para surdo. Legal. Então quer dizer que, por exemplo, você estava falando comigo sobre as pessoas de baixa renda, que os próprios pais têm preconceito. Você tem alguma história que possa contar? Omitindo nomes, é claro. Existem, já tive contato com várias famílias realmente de baixa renda e que tem muita dificuldade de colocar os filhos na escola. O povo brasileiro é um povo lutador, né? Que luta, que batalha. E que tem dificuldade mesmo de pôr na escola, pagar seguro-saúde, tanta coisa, tantas despesas que tem uma família. E as famílias que têm muitos filhos e de repente um filho tem deficiência, o que eles fazem? Eles vão investir nos outros filhos. Porque acham que o filho com deficiência já está ali perdido. Isso é uma forma de preconceito. É uma cultura errada, né, que a gente desenvolveu. E os próprios pais não aprendem Libras. Os pais não aprendem Libras, deixam para que os professores cuidem disso e aí a comunicação fica totalmente comprometida. Se até pais que falam e que escutam não conseguem se comunicar com a geração dos filhos, imagina. Exatamente. Com esse problema. Você tem alguma... existem... Como é que é aqui em São Paulo? Escola para surdos? Existem escolas especiais para surdos e elas têm lutado nas escolas estaduais, municipais, e eles têm lutado para realmente uma educação inclusiva. Então existem duas coisas. Existem as escolas
inclusivas, que eles falam que é de um surdo no meio de uma sala de ouvintes.